TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. 16h09 aqui na TV Câmara Campinas. Vamos iniciar mais uma transmissão ao vivo, dessa vez da terceira reunião da Comissão Especial de Estudos, com a finalidade de analisar e propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para o combate de alagamentos, enchentes e inundações em pontos críticos do município, principalmente na Avenida Princesa do Oeste e Avenida Orozimbo Maia. Quem vai presidir esta reunião é o vereador Paulo Búfalo, que você pode acompanhar aqui pela TV Câmara Campinas, pelo Facebook da Prefeitura de Campinas e pelo canal no YouTube da TV Câmara Campinas. A partir de agora, vocês acompanham esta reunião. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos, então, iniciando aqui a nossa terceira reunião dessa comissão de estudos, como já foi apresentada. Essa comissão foi proposta à casa por iniciativa desse vereador e também é composta pelo vereador Cecílio Santos, que é o relator, e também pelo vereador Arnaldo Salvetti. A ideia dessa comissão é de que, avaliando um pouco acontecimentos do último período aqui de verão na nossa cidade, né, a questão das chuvas intensas, enfim, que nas últimas décadas vem se tornando cada vez mais intensas e frequentes, gerando um conjunto de transtornos que até há algum tempo as respostas a essas situações eram dadas a partir de uma reflexão, de novas obras, enfim, e a sociedade, o Estado brasileiro, enfim, né, o conjunto da sociedade tem sido chamado a pensar também políticas públicas de reversão dessas situações, né, da compreensão dos problemas, das raízes dos problemas que nos trouxeram até aqui, e, em particular, esse ano, né, nós tivemos aqui uma morte trágica no último dia do ano que passou, na Avenida Norte-Sul, né, em que uma moradora, para tentar ali tirar o seu veículo de uma situação de alagamento, acabou sendo arrastada e morreu afogada embaixo do veículo. E depois nós vimos, né, eventos socioambientais muito graves em todo o país, em particular na cidade de Petrópolis, né, onde 200 pessoas morreram, mas em todo o país houve perdas de vidas, enfim, ou de bens materiais. Por isso, decidimos apresentar essa comissão à Câmara e já tivemos a oportunidade, temos um cronograma que está sendo cumprido e já tivemos a oportunidade de ouvir a Defesa Civil e a IMA, pensando um pouco as questões de tecnologia e, em particular, a Defesa Civil, falando um pouco de ações preventivas e reativas, enfim, a essas situações. Hoje, então, nós temos aqui, eu já quero agradecer, né, os convidados para discutir um pouco planejamento urbano e políticas públicas para prevenção e combate a desastres ambientais. Então, estão aqui presentes, né, e farão uso da palavra o Bruno Baini, ou melhor, Bruno Baini, acabamos de fazer essa aferição aqui, Bruno Baini, que é meteorologista do CEPAGRE da Unicamp, e o Marcelo Duarte da Conceição, que é assessor da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, e está representando aqui a secretária de Planejamento, a Carolina Baracate. Também estão presentes aqui o vereador Cecílio, dessa comissão,
e no apoio aqui o pessoal que trabalha conosco no gabinete, o Vanderlei, que trabalha no gabinete do vereador Cecílio, é assessor, e o Rubenildo, que é assessor do nosso gabinete. Então, com eles e com a equipe aqui da TV Câmara, o pessoal do cerimonial aqui do apoio às comissões, nós faremos aqui essa nossa reunião. Então, antes de passar ao Bruno, que abrirá aqui a nossa conversa de hoje, eu já queria passar ao vereador Cecílio, como relator, para que ele pudesse fazer uma saudação. Só que eu estou vendo que o Cecílio está com um aparelho ali, um A21S de Cecílio. Vamos ver se ele consegue ali acessar. Opa, conseguiu, você abriu. Vamos aí, Cecílio. Vereador Paulo Búfalo, só uma saudação mesmo, dizer que o senhor está de parabéns pela comissão e nós queremos muito ouvir os nossos convidados de hoje para dar sequência ao trabalho de escuta e também de elaboração, não é, de sugestões para que este problema que afeta tanta gente na nossa cidade possa ter solução. Então, é uma colaboração da Câmara dos Vereadores através dessa comissão, proposta pelo vereador Paulo Búfalo, e certamente dará contribuições para a solução desse problema, e a gente quer muito ouvir e interagir com os convidados de hoje. Obrigado, vereador Paulo Búfalo, parabéns pela criação da comissão. Obrigado, vereador Cecílio. Aproveito também, antes de dar início aqui, dizer que nós criamos um mecanismo de escuta da população. Então, fizemos ali um formulário, um Google Docs, e estamos compartilhando para que as pessoas possam trazer informações sobre a cidade, ou registros, uma foto, ou algo, uma ocorrência que possa fundamentar a elaboração do relatório e, além disso, nos permita um mapeamento preciso da cidade. Como vocês viram, já no requerimento de abertura, nós citamos 2 pontos principais que frequentemente são notícias pelo fato de haver alagamentos, enchentes. Mas nós sabemos que outras situações vão surgindo na cidade mediante essa combinação de impermeabilização, ocupação irregular, muitas vezes, do solo e o aumento do volume da frequência das chuvaradas. Então, nós queremos poder também compartilhar com a comunidade, teremos uma oportunidade também de trazer algumas pessoas aqui na nossa reunião, né, para poder fazer esse relato. Mas então vamos aqui ouvir os nossos convidados hoje. Nós vamos iniciar pelo Bruno, que vai aqui. Bruno, você tem a palavra e está à disposição para que você faça a sua apresentação. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade e privilégio de estar podendo contribuir com algum conhecimento. Parabenizar pela iniciativa, sem dúvida nenhuma, é uma temática que é um desafio para todos os centros urbanos, nessa questão de alagamentos, de enchentes e eventos meteorológicos extremos. E naquilo que diz respeito, tanto a mim quanto ao CEPAGRE, né, da Unicamp, que eu represento aqui hoje, nos colocamos à disposição, né, para seguir mantendo essa colaboração. Eu vou fazer um compartilhamento, então, de tela de uma apresentação que eu fiz. E, como eu não vou conseguir enxergar vocês durante essa apresentação, aí depois a gente pode tirar algumas dúvidas de algum ponto, né, algum esclarecimento a mais. Então, o objetivo dessa apresentação é trabalhar um pouquinho da apresentação de serviço de previsão, monitoramento, planejamento e pesquisa sobre o tempo meteorológico em Campinas e
os impactos, né? Então, primeiro, elucidar alguns aspectos da previsão do tempo, né? O que é, do que se trata, qual é o seu escopo. E, então, né, a previsão, ela busca determinar, a partir de um conjunto de dados, tanto observacionais, estações meteorológicas, dados de satélite, de radar meteorológico, e também dados modelados, né, computacionais, as condições de tempo mais prováveis em um horizonte de até 3 a 5 dias. Né? A gente pode estender um pouco isso, mas a qualidade da previsão cai e a gente trata em termos mais genéricos, né, do que se espera. E o principal objetivo da previsão é antecipar riscos potenciais e promover o resguardo da vida humana, da propriedade e das condições para o bem-estar humano. Né, qual é o processo básico da previsão do tempo? Questão de diagnóstico, né, a gente analisa a situação atual, quais são as variáveis atmosféricas no presente, analisa cartas sinóticas, né, que mostram sistemas atuantes, uma área grande, imagens de satélite de radar meteorológico. A gente utiliza também modelos matemáticos de previsão de tempo, que são basicamente softwares que resolvem as equações da dinâmica da atmosfera, né? A atmosfera como sendo um fluido, ocorrem diversos processos, e esses softwares eles computam e fazem uma previsão, né? Então elas dão uma sequência no tempo daquilo que é esperado, né? Aqui são 2 mapas de modelos diferentes, compondo o que seria a previsão de chuva para hoje, isso há 2 dias atrás, quando eu montei, né? Então, esses modelos, eles têm algumas similaridades, algumas divergências também, porque cada um assume coisas e tem suas limitações. A partir daí, o meteorologista, então, ele elabora o entendimento dos processos físicos que estão ocorrendo e que devem ocorrer nos próximos dias, pondera com relação Bruno, desculpa te interromper, mas a sua apresentação ainda está estática na primeira janela. Deixa eu tentar mudar aqui. Isso, agora passou a mudar. Passou a mudar. Tá, vamos ver. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Vocês estão vendo aqui o que é uma imagem com mapa? Previsão do tempo, escopo. Tá, perfeito. De repente a gente vai ter que seguir assim, sem a apresentação em si, só passando os slides mesmo. Agora, tá certo. Aí já passou adiante. Então você. Perfeito. Vamos seguir então assim. Legal. Esses mapas, né, eles são mapas de previsão de chuva acumulada em 24 horas, de 2 modelos diferentes. Eles resolvem as mesmas equações, mas a partir de metodologias um pouco diferentes, eles assumem coisas diferentes, né, simplificam alguns processos, e aí eles dão alguns resultados, às vezes, que divergem um pouco, né, e cabe ao meteorologista ponderar. Aí o meteorologista, então, ele elabora esse entendimento dos processos físicos e de como eles devem se desenrolar nas próximas horas e dias, e formula, então, a previsão do tempo e a emissão de avisos quando necessário. Né? Além disso, há muitas outras variáveis que são consultadas, outras fontes de informação, porque o meteorologista ele precisa saber o que está acontecendo, né? E o que aquilo significa e o que pode implicar nas vidas das pessoas. A gente também tem as previsões estendida e sazonal. Né? A previsão estendida, ela é uma novidade relativamente, né? Ela trabalha para algumas semanas adiante, trabalha em termos médios semanais. Então, ela caracteriza semanas como mais ou menos chuvosas, mais ou menos quentes. Nesse aspecto, a gente perde um pouquinho do detalhamento, mas a gente ainda tem alguma informação em termos mais abrangentes. E a previsão sazonal, né, geralmente para um mês ou geralmente trimestres, ela ainda perde um pouco mais ainda desse detalhamento, né, mas a gente tem algumas informações em termos de temperatura e precipitação para um prazo mais longo. Eles não detalham eventos específicos, por exemplo, um evento pontual de chuva, eles apenas descrevem como que, em termos médios, as condições atmosféricas devem se comportar para uma localidade. O monitoramento meteorológico, ele permite, então, fazer um acompanhamento da previsão,
né, verificar a previsão e a emissão de alertas, né, atualizar a população com relação àquilo que está acontecendo. No caso aqui, tem uma imagem dos radares do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp, e nos permite avaliar, por exemplo, o processo de formação e desenvolvimento de nuvens, de tempestades, né? As imagens de satélite meteorológico também contribuem com isso. A gente tem hoje em dia também sensores de descargas elétricas. A gente tem também uma gama de aplicativos, e a gente sempre recomenda e busca ensinar a população a utilizar esses aplicativos, porque a gente tem a previsão, por exemplo, de uma tempestade, possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento e assim por diante, mas é impossível de precisar o horário, o local, onde que vai afetar com maior intensidade. Então, se a população estiver treinada nessas ferramentas, é possível fazer um acompanhamento, né? Eu sei se tem alguma nuvem de chuva, chuva intensa na minha região, se tem descargas elétricas perto, né? Às vezes sai de casa, uma condição de céu claro, de sol, e aí ao longo do dia a nebulosidade vai se formando, né? Será que vai ter alguma tempestade? Isso permite até mesmo leigos a terem alguma ideia do que está acontecendo. O CEPAG ele não faz, até o momento, um monitoramento sistemático, né? Eu busco sempre atualizar, né, especialmente na página do Facebook, principalmente para a região de Campinas, quando a gente tem previsão de tempo severo, né, fazer essa conversão, mas se trata mais de uma cortesia, né, depende um pouco da minha disponibilidade frente a outros compromissos. Mas há em andamento, né, o projeto de um Centro Regional de Meteorologia, aquisição de um radar meteorológico para a região metropolitana de Campinas. Né, esse processo está tramitando na Agencamp e a gente está aí na expectativa do que vai acontecer. Sem dúvida nenhuma, traria inúmeros benefícios, especialmente nessa questão de monitoramento, emissão de alertas pontuais para a região. Tem aqui também, né, algumas fontes de informações meteorológicas para Campinas, né? Tem a estação meteorológica do CEPAGRE, do IAC, do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, e nós temos os aeroportos também, né? Então, a gente tem uma boa rede de observações meteorológicas, né, qualidade de dados, que nos permitem também averiguar, né, as previsões e o impacto que os eventos meteorológicos trazem para a sociedade. O Instituto Nacional de Meteorologia recentemente lançou essa plataforma e integrou informações de diversas fontes, né? Então, aqui tem o exemplo de chuva acumulada nos últimos 3 dias, isso até a terça-feira, né? Então, diversas estações aqui na região meteorológicas nos permitem fazer essa visualização também. E depois eu até vou comentar um pouquinho de como que isso é importante. Eu vou falar agora um pouquinho sobre alguns estudos que a gente está conduzindo, ainda em estágio preliminar, mas que a gente está desenvolvendo, para essa questão de chuvas e alagamentos, né, eventos extremos de chuva e alagamentos em Campinas. Tem esse estudo aqui que foi submetido para um periódico científico, usando como base o ano de 2019, então nós temos dados de pluviômetros diversos na cidade, né? Pluviômetros são os equipamentos que medem a chuva, e a gente tem também os dados das ocorrências, né, os registros de alagamentos da Defesa Civil. E aí a gente busca avaliar a questão da distribuição espacial da chuva em Campinas, como que ela ocorre. A gente tem muitos casos em que ocorre uma chuva muito forte em um ponto, uma região da cidade, provoca estragos lá, e em outro ponto da cidade nem houve chuva, ou choveu muito pouco, né? E como que isso também influencia na questão dos alagamentos, né? Então, aqui eu tenho esse mapa que a gente gerou, os pontos em marrom, eles mostram os pontos, né, que a Defesa Civil registrou os alagamentos, e a gente tem aqui, com os nomes, né, os pontinhos brancos, as estações meteorológicas, os pluviômetros que a gente utilizou. Então, em vários pontos da cidade, né,
Foi um total de aproximadamente 140 alagamentos em 2019. Aqui a gente tem esse quadro, né, que ele nos mostra a questão por região da cidade, né? Então, a gente tem as regiões da cidade e o número de ocorrências em 2019 por região, e ponderado também pela área, né, de cada região. Então, a gente tem aqui a região sudoeste e a região sul como sendo as tipicamente mais afetadas por alagamentos, com maior número de alagamentos por quilômetro quadrado. E aí, seguidas pelas regiões noroeste, norte e leste. Esses mapas aqui, eles nos mostram, primeiramente, esse daqui é o mapa de densidade kernel de alagamentos em Campinas, no ano de 2019. Ele mostra aqui em azul mais escuro as áreas que foram mais afetadas, que tiveram mais ocorrências de alagamento. E as áreas aqui mais em branco, onde houve menos. Ele faz essa distribuição espacial. E aqui um mapa hipossométrico, né, mostra o relevo da cidade de Campinas. E aí o que chama a atenção, né, é que justamente a região em que houve maior número de registros de alagamento não é uma região mais baixa, é uma região relativamente mais alta, né, em comparação aqui com o setor mais ao sul da cidade, do aeroporto, né, pega aqui parte da região central, relativamente mais alta, né, e aí surge a pergunta, né, esses alagamentos que ocorreram nessa região, em maior número, foram causados por eventos meteorológicos extremos apenas, ou também houve uma combinação com a questão de problemas estruturais que acontecem. Obviamente, né, há um esforço maior para a gente demonstrar isso, mas sem dúvida nenhuma, como é um desafio de todos os grandes centros urbanos, há problemas, né, provavelmente de captação das águas, de escoamento das águas pluviais. Aqui, né, um comentário, né, do Plano Diretor Estratégico para a cidade de Campinas, que foi aprovado em 2018, ele contém, né, políticas e diretrizes para o desenvolvimento municipal em diferentes áreas. E aí tem o capítulo 10 desse plano, e especificamente o artigo 70, que define como prioritárias as ações de eliminação e mitigação de pontos de enchentes e de alagamentos, e também da prevenção para que novos pontos não surjam. E aí eu vou mostrar posteriormente, né, tem esse mapa, esse levantamento que foi feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, e está nesse link aqui, tem essas informações, e no plano, né, nos anexos lá do plano diretor estratégico da cidade, tem um mapa de suscetibilidade a inundações e alagamentos. Eu fiz um mapa aqui para plotar em comparação com as ocorrências registradas em 2019, né? Mas o mapa lá do plano ele está mais assim bem definido. Mas a gente tem aqui, né, novamente os pontinhos em marrom são as ocorrências em 2019. Esses pontos em cinza são os pontos críticos para inundação. Eles estão geralmente associados ao transbordamento de rios e córregos. E a gente tem em amarelinho os pontos críticos de alagamento, né, em vias, talvez pontos mais baixos, né, que há esse acúmulo de águas que causa algum transtorno à população. A gente vê que tem uma boa concordância, é evidente isso, né, foi feito a partir de um estudo, mas que a gente tem algumas áreas, né, de alagamentos que não são, as regiões, né, que não são muito bem contempladas ainda por esses pontos. E, evidentemente, né, eu não achei a metodologia que foi utilizada, né, talvez houve alguns critérios com relação ao número mínimo de ocorrências para ser determinado aquele como um ponto crítico de inundação ou de alagamento, mas a gente tem outros pontos também distantes desses tidos como críticos que são também afetados. Com relação também aos limiares, né, quantitativos de chuva acumulada em 24 horas, né, a gente ordenou
a série histórica de chuvas para Campinas para determinar valores que digam qual o volume de chuva em 24 horas que corresponde aos 10% mais elevados, aos 5% mais elevados e ao 1% mais elevado. E a gente chegou a esses valores aqui de 31, 42 e 68 milímetros. E aqui a gente tem, ao longo, né, desses 30 e poucos anos, desde 1989, o somatório de eventos relativos a esses acumulados, né, que tiveram volumes igual ou acima desses. Aí, evidentemente, a gente tem os meses chuvosos, né, entre outubro e março, são os meses que mais há casos. Há alguns casos também mais no meio do ano, geralmente associados aí talvez a alguma passagem de frente fria, que gerou um acumulado mais expressivo. E é isso. O próximo slide vai mostrar os números de registros, né, desses limiares de chuva por ano. Esses limiares nos ajudam a entender um pouco o que a gente chama de evento extremo de chuva, né, e como categorizar ele. Então, a gente tem aí, a partir de 30 milímetros, já é uma chuva extrema aqui para a região de Campinas, porque está dentro desses 10% de chuvas mais volumosas. Para esses dois limiares mais baixos, eles têm uma boa correlação com relação ao total de chuva. Então, anos mais chuvosos também tem mais eventos desses de chuvas acima de 30 e de 42 milímetros. Mas os eventos de chuva mais extremos, eles não seguem necessariamente essa regra. E a gente tem alguns casos de anos relativamente secos e que tiveram eventos de chuva muito forte, né, como é o caso aqui de 2004, 2005, né, também aqui em torno de 2013 ou 2014. Algumas questões em aberto que a gente ainda busca, né, responder com esse estudo, que a gente está expandindo agora para desde 2015, né, então incorporando mais dados e mais eventos. Investigar também o papel da intensidade das chuvas na ocorrência de alagamentos, não só o volume, mas a intensidade das chuvas, volume muito grande em curto espaço de tempo. Compreender um pouco melhor os mecanismos associados a esses eventos severos de chuva em Campinas para melhorar a previsibilidade, se a gente tiver alguns parâmetros a mais para avaliar. Estabelecer também limiares de acumulados ou de intensidade de chuva em nível regional dentro da cidade de Campinas que possam contribuir no gerenciamento e na elaboração de alertas, né, identificar em cada região qual é o limite, né, a partir de qual volume, de qual intensidade de chuva que cada região começa a ter problemas de alagamento. A gente busca também promover a previsão de tempo voltada a impactos, não só dizer que vai chover, não só dizer que vai chover forte, mas dizer como que essa chuva forte pode afetar as vidas das pessoas. Né? Isso tem sido preconizado, tem sido encorajado pela Organização Meteorológica Mundial, inclusive semana que vem, dia 23, nós temos o Dia Mundial da Meteorologia, e vai ser sobre essa temática de eventos extremos e as ações, né, como agir frente a eles. E o nosso questionamento, né, e a nossa oferta é como que nós podemos contribuir, né, da área da meteorologia em conjunto com as ações públicas para mitigar eventos meteorológicos extremos. Algumas perspectivas aqui para encerrar, né, a gente tem esse cenário de mudanças climáticas, né, os estudos têm sido aperfeiçoados ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, e eles vêm apontando para maior ocorrência e maior severidade de eventos meteorológicos extremos. Inclusive, para boa parte, né, da nossa região, o que se tem é que a intensidade e frequência de eventos de chuva extrema estão projetados para aumentar, né, nas próximas décadas. E aí a gente vai ter até um contraste, vai ter períodos mais prolongados de estiagem e eventos mais severos de chuva, mais espaçados.
é indispensável, é fortemente recomendado, né, que o planejamento, tudo que for feito, né, de levantamento, especialmente obras estruturais que envolvem um gasto maior de recursos públicos, que eles incorporem essas evidências das mudanças climáticas, que se preparem para isso. E também é indispensável que a população seja educada a responder adequadamente a eventos extremos. Como se proteger? Como lidar com um aviso de mau tempo, um aviso de tempestade? Começou a chover forte, né? Como agir? A gente não pode impedir que eventos extremos ocorram, né? Está fora do nosso controle. Mas a gente pode se preparar para minimizar os impactos, né? E aqui eu cito o exemplo de Copenhague, que foi uma cidade onde eu tive o privilégio de morar. Em resposta já a essas perspectivas de mudanças climáticas e a eventos extremos recentes, em 2011, eles tiveram um alagamento histórico na cidade, motivaram a elaboração de um plano de reestruturação da cidade, principalmente com relação a mudanças climáticas e ocorrência de enchentes, né? É baseado nesse aspecto, deixar a cidade mais agradável, né? Isso tem sido feito principalmente ampliando áreas recreativas que sirvam de regiões de inundação também. Então, é feito um campo, um parque com brinquedos, com pista de caminhadas, um parque gramado, e ele é um terreno relativamente mais baixo, para receber águas de excesso de chuva que talvez o sistema de escoamento não dá conta, né? Fazer um sistema de drenagem para águas pluviais das chuvas que seja diferente da rede de esgotos, porque a gente não quer que o esgoto venha para a superfície, né, e traga doenças associadas aí também a eventos de alagamento. Então, são vários pontos que eles abordam, né, foge um pouco do meu escopo como meteorologista, mas é uma recomendação, um exemplo que já tem sido implementado em outras cidades do mundo, como Nova York também. Assim, eu encerro a minha apresentação, né, fico aí à disposição para esclarecer algum ponto, enfim, para falar mais sobre alguma coisa ou para prestar outras informações em tempo oportuno. Bruno, muito obrigado pela sua apresentação. Nós vamos passar, então, ao Marcelo Duarte, que, representando a secretária de Planejamento e Urbanismo, para que ele possa fazer a sua abordagem. Nós procuramos, para os eventos que nós estamos organizando aqui, enfim, as reuniões, sempre trazer alguém do poder público municipal que tenha condições de abordar, de trazer informações à população também relativas a esse tema que nós estamos tratando. Em particular, hoje, essa ideia do planejamento urbano, políticas públicas para prevenção e combate a desastres ambientais. E aí, então, Marcelo, eu passo a você. Posteriormente, vereador Cecílio, nós vamos poder fazer os nossos questionamentos. Eu anotei vários aqui, depois nós podemos trazer ao Bruno e ao Marcelo. É com você, Marcelo. Bom, primeiramente, dar os parabéns ao Bruno pela riqueza de informações aí, esse trabalho tão importante, né? Eu queria dar os parabéns aos vereadores Cecílio, ao Salvetti, ao Paulo, né? Porque a gente vê que a Câmara Municipal de Campinas é uma instituição que vai além de atender a população e se focar somente nas leis, né? Então, é uma atitude muito bacana e muito louvável, né? Eu fui subprefeito por 8 anos de Joaquim Gídio, e lá eu tive a oportunidade de acompanhar a implantação da estação de monitoramento do Córrego das Cabras, dentro do distrito de Joaquim Egídio. E esse ponto foi um ponto vital para se monitorar a subida das águas do Córrego das Cabras, que é um fator que provoca a enchente em Sousas, né? Então é muito bacana isso daí. Eu acho que esse tipo de monitoramento, essas estações,
elas poderiam estar sendo, não sei se já existe, colocadas em locais críticos na área urbana, né? Porque é muito importante o monitoramento, né? Eu nasci em Campinas e morei no Cambuí, próximo da Norte Sul. Na época da minha infância, era um local onde era terra, mato, Nova Campinas estava começando, né? E a gente não tinha enchentes. Por quê? Toda aquela região da Swift, para cima do Campo do Guarani, eram chacras, não eram loteamentos, né? E Campinas, ela é uma cidade que ela tem um perfil de desenvolvimento mesmo, é uma cidade que você tem concentração da rede viária, você tem muitas empresas de logísticas, é um foco, um polo de tecnologia, é uma cidade líder aqui da região metropolitana, então tem o aeroporto de Viracopos, então vários fatores, as universidades que acabam atraindo aí um aumento da população, e a gente viu isso, né? Eu que nasci aqui, eu vi Campinas crescer a longos passos, né? O crescimento ele é muito bom, muito oportuno, mas traz alguns problemas, né? E nós temos aí na parte da ocupação, né, vários problemas sérios, né? São loteamentos irregulares, moradias irregulares, o pessoal constrói as moradias no local de mata ciliar, em terrenos com aclives acentuados, né? As ocupações elas não respeitam aí as diretrizes urbanísticas, né? Muitas vezes não tem uma rua com a largura adequada, não tem um sistema de drenagem, né? De água, de esgoto. Então, isso vai provocando e vai acumulando, né? Em Campinas, nós tínhamos aí, na Norte-Sul, era um local assim de constante alagamento. Somente ali onde tem aquele próximo do Hotel Vitória, um pouco para baixo, ali era um ponto, e lá embaixo, né, na proximidade da Orozumbaia, que é a confluência do córrego das Anhumas, né, e do córrego que vem lá da Orozumbaia, era um outro local muito crítico, né? E foi feito um trabalho, né, lá no Guarani de drenagem, de abertura do córrego, na Norte-Sul também. Foi criado um bolsão de retenção de água, né, ali na Norte-Sul, próximo da Orozumbaia. Então, quando enche, aquele bolsão ele retém um pouco da água e ela vai escoando devagar, né? Isso é uma coisa que eu acho que é uma saída para Campinas, né? A cidade de São Paulo é uma cidade que sofria muito com enchentes e foram feitos os bolsões de contenção. Um exemplo dele é lá no estádio do Pacaembu, onde a área de estacionamento, que é gigante, são várias 6, 7 quadras, 8 quadras, é uma área muito grande ali. Embaixo tem uma piscina, né? É um local onde recebe toda a água do bairro e depois vai escoando devagar. Então, isso é uma saída que a gente poderia estar pensando aqui para Campinas, né? E um ponto que eu acho que no urbanismo pode ajudar, né? É justamente um ponto que nós já fazemos, é garantir aí uma área de impermeável, né, nos projetos, né, nas casas. Isso é lei. Hoje, para você aprovar um projeto ou de um prédio ou de uma moradia particular, né, ela é obrigada a deixar áreas para poder fazer a drenagem, jardim, né, grama, não pode pavimentar, colocar concreto na área toda, né? Então isso já é uma evolução aí que a engenharia está proporcionando para minimizar esse problema das enchentes, né? Então é isso. Eu acho que como um apanhado geral, eu acho que é bacana. É importante o envolvimento das secretarias juntamente com a Câmara, né? O trabalho do CEPAG também é de suma importância, não é só para a parte agrícola, que a gente vê que é um divisor de águas, né? Eu tenho familiares que trabalham na área da agricultura, fazenda, e a gente vê como é importante, né? E o regime de chuva é imprevisível, né?
O Bruno mesmo levantou que no ano de seca nós tivemos picos de concentração de chuvas. E isso daí é muito crítico para a gente, né? Mas é isso aí, nós estamos à disposição e vamos para frente nos trabalhos aí. Obrigado, Marcelo, pela exposição. Eu queria, então, já passar o vereador Cecílio, que é relator dessa comissão, para que ele faça suas questões ao Bruno. Eu tenho algumas também, mas eu faria depois ao Bruno e ao próprio Marcelo, Cecílio, caso seja necessário, e posteriormente eu farei as minhas considerações aqui e questionamentos. Tá certo, vereador Paulo Búfalo, obrigado. Gostei muito das exposições, acho importante essa discussão e certamente a comissão dará uma contribuição ao município a partir dos elementos que estão nos sendo apresentados e o relatório que será elaborado em conjunto com Vossa Excelência, que preside essa comissão. Bruno, obrigado pela presença, obrigado pelos seus esclarecimentos. Você trouxe algumas informações que eu queria, por gentileza, se você pudesse complementar. Uma delas é esse possível treinamento que você mencionou à população, visto que os eventos extremos, né, não há como a gente controlar, há como a gente minimamente se preparar. E a população ter informação para acessar os mecanismos e poder se preparar é fundamental. Então, eu queria, se você pudesse nos dar mais detalhes, como a gente poder acessar essas informações e envolver a população, visto que nós já temos, o município detém informação das áreas mapeadas, não é? Então, nestas áreas mapeadas, como a gente trabalhar melhor, que chegue a informação mais rápida para a população, enfim, e elas ter esse treinamento, né? Os alagamentos é um problema muito sério. E aí, também eu queria perguntar ao Marcelo, porque, veja, aqui no Princesa do Oeste, o vereador Paulo Búfalo tem conhecimento, eu discuti isso na Câmara na sessão passada, o bairro foi pavimentado, né, o núcleo aqui, o residencial Princesa do Oeste, pois bem, uma melhoria que a população ficou satisfeita. Porém, a drenagem numa das ruas está causando um sério problema, porque ela não dá vazão, não sei exatamente se é o caimento, aí o nível da tubulação ou a espessura, né, da tubulação. O fato é que está havendo refluxo da água e cerca de 5, 6 casas estão sendo inundadas a cada chuva forte que acontece. Já a segunda vez que a população sofre com essa questão. E, se não me engano, é uma área que está descrita nesse mapa do planejamento como uma área passível de inundação devido às fortes chuvas próximo ao córrego do Pissarro. Então, para o Marcelo, como é que a prefeitura poderia trabalhar esse processo de que, nestas áreas, o projeto a ser aprovado de pavimentação já levar em consideração que a drenagem nessas áreas ela tem que ser uma drenagem especial, visto esses eventos extremos causarem problemas. E, por fim, ainda para o Marcelo, para o Bruno, essa aquisição deste radar, que também nos foi comentado pelo Sidney, né, da Defesa Civil, e é importante, é um investimento necessário. Nós vamos certamente fazer constar isso do relatório, né, vereador Paulo Búfalo, e tem a ver com recursos, portanto, orçamento, né? Então, essa é uma situação que também envolve projetos, é evidente, né, para poder adquirir esses equipamentos. Mas nós estamos atentos a isso e certamente iremos corroborar para que esses aportes sejam feitos e a região metropolitana de Campinas tenha condições não só de se prevenir, né, do ponto de vista dessas informações, mas também de repassar à população, que é fundamental. Então, essas minhas considerações a princípio, vereador Paulo Búfalo,
e se houverem mais, eu depois volto a comentar. Muito obrigado. Bruno, você prefere que eu faça também as questões e você responda, ou você prefere responder esse bloco e eu... Posso responder esse bloco primeiro? Pode ser. Marcelo, se tiver algo a dizer também, fique à vontade. Com relação a esses treinamentos, né, a gente ainda não tem nada sistematizado. O que a gente tem procurado fazer, ainda mais nesse período, né, de distanciamento social, pandemia, que agora a gente já está afrouxando um pouco, né, as regras estão se flexibilizando, mas através das redes sociais a gente sempre procura mostrar, apontar, né, instruir as pessoas com relação a isso e incentivar que elas façam uso desses aplicativos, né, especialmente de monitoramento das condições meteorológicas. Então, a gente fez algumas publicações explorando alguns desses aplicativos, de forma também mais esporádica. Em alguns momentos, né, a gente tem a oportunidade, somos convidados a falar com escolas ou com grupos de pessoas, e a gente sempre busca trazer isso à tona também. Eu acredito que possa ser incluído, né, algo, ensino, talvez até ensino fundamental, ensino médio, né, quando se estuda, né, principalmente na parte de física ou geografia, alguns aspectos de meteorologia, poderia ser incluído, nem que seja algum aspecto extracurricular, né, mas é o entendimento da população sobre isso, né? O Brasil é um país que enfrenta eventos meteorológicos extremos, né? A gente não pode ficar à mercê do achismo, né? Ou precisar que a circunstância nos force a agir, às vezes de forma errada, né? Enfrentar um alagamento, enfrentar uma enxurrada, né? Se arriscar. Então, é importante que as pessoas tenham essa ciência e que também aprendam sobre o que significa exatamente, né, a previsão do tempo. Né? O que o meteorologista quer comunicar. É um grande desafio para nós, meteorologistas, sem dúvida, passar o entendimento que a gente tem. Em alguns casos, há graus de incerteza mais ou menos elevados, né? Mas a gente quer o preparo. Né? Por exemplo, se a polícia recebe a ameaça de uma bomba em uma escola, não vai dizer para você, não, pessoal, a gente só recebeu uma ligação, uma ameaça. Né? A gente não tem nada certo, não é certo que tem, a gente vai ter que ver. E mesmo se tiver uma bomba, não é certo que ela vai detonar. Né? O que faz? Tem a ameaça de uma bomba, evacua, a gente não vai esperar o negócio explodir. Né? E em meteorologia, assim, a gente tem critérios que indicam, olha, tem chance de temporal, tem entrada de umidade, tem instabilidade para formar nuvens profundas, tem cisalhamento do vento, tem helicidade, tem isso, aquilo, olha, vamos ficar alerta, porque a gente tem as condições hoje para que na nossa região se forme esse tipo de sistema meteorológico, né, e pode causar impactos, né, pela magnitude desses parâmetros, a gente espera que haja tais e tais fenômenos ocorrendo, tal intensidade. E a pessoa entender isso, né? E não necessariamente paralisar o dia, mas saber, olha, eu estou saindo do meu trabalho e começou uma tempestade. Vou esperar um pouco, vou esperar passar. Primeiro vai dar congestionamento, talvez vai dar alagamento, vai dar enxurrada. Melhor esperar em um local seguro, abrigado, né? Então a pessoa já sabe, o trajeto que eu faço para casa, ele sempre alaga quando chove forte. Qual a rota alternativa que eu possa fazer? Né? Eu tenho um compromisso marcado e tem previsão, né, de chuva intensa. Se começar a chover, quem sabe eu adio um pouco, vamos esperar a chuva passar. Né? Esse tipo de ação preventiva, né, educacional e que as pessoas precisam
se educar com relação a isso, né? E a gente procura sempre trazer esse tipo de informação para a população. Com relação, né, ao Centro Regional de Meteorologia, a aquisição do radar e a contratação também de equipe técnica qualificada, sem dúvida nenhuma, contribuiria demais para o monitoramento, porque, como eu falei, a gente pode ter um ambiente favorável ao desenvolvimento de tempestades, a gente tem uma ideia de qual que é o horário mais propenso para ela começar, mas é impossível determinar o local, a hora exata. Os aplicativos de celular, eles dão isso, né? Eles dão volume de chuva e tal, mas eles são resposta de equações matemáticas, né? Então, as equações, elas dão valores, esses valores são interpretados, né? Mas, em termos mais humanísticos, né, é impossível, né? É indeterminado isso. Né? A gente precisa ponderar, fazer algumas ponderações. Né? Mas esse centro, ele teria a capacidade de fazer alertas mais pontuais, mais localizados, de forma mais precisa, né, de comunicar melhor, trabalhando em conjunto com a Defesa Civil, né, e possivelmente com agentes de trânsito, né, e outros agentes que trabalham nas ruas, né, a polícia e tal, e ter uma resposta integrada frente a eventos extremos. Né? Ó, tá chegando uma tempestade, está vindo da região de Sumaré em direção a Campinas. Atenção para essa região, né? Tá vindo com chuva forte, rajada de vento, né? E alerta aquela população. Então é isso que eu penso. A gente tem muito a avançar, tem muita vontade e obviamente é muito trabalho a ser feito, pesquisa também, mas a gente pode melhorar e contribuir muito, sim, para Campinas e região. Vereador Paulo. Pois não. Só um complemento que eu me lembrei agora de duas questões. Uma é se, para o Marcelo, se a prefeitura tem projeto para esses pontos que já foram mapeados. Né? O plano diretor já detectou, né? Existem projetos para corrigir essas inundações, ou, pelo menos, preparar, né, para que a população do entorno desses locais tenham informação e se previnam. E a outra questão é em relação à manutenção. Por exemplo, o córrego Sarrão, ali na região do Curtume, entre o Curtume e a Anhanguera, ali a Vila Araucã, o Jardim Miranda, a população sofre sempre que tem eventos climáticos fortes, chuvas muito fortes, né, com inundações. As ruas ficam inundadas, as casas sofrem com isso, né? É um problema. Portanto, se há também projeto para manutenção do Pissarrão naquele trecho, principalmente naquele trecho que é onde a gente tem notícia também de muitas situações. Bom, Cecílio, deixa eu ponderar algumas coisas aí. O primeiro ponto que você levantou foi a respeito dos pontos de refluxo, né, da rede hídrica. Aí a gente tem alguns pontos, alguns problemas aí. Primeiro, que quando os loteamentos em questão são loteamentos antigos, né, que eles eram feitos com uma outra concepção. Você tem, ao longo dos anos que vai passando, né, até pelo crescimento da cidade, você vai implantando em bairros que, a princípio, eram bairros com casas pequenas, né? Então, o que significa? Pouca área pavimentada, né? Você começa a aprovar prédios, né? Então, isso vai agravando a densidade das moradias, né? Então, isso provoca aí, você une o aumento da parte permeável, o aumento da população e uma rede antiga, você tem como resultado aí, às vezes, um saturamento dessa rede, né? Então, isso tem que ser visto e, se for o caso, a exemplo de que foi feito, por exemplo, em frente ao Guarani, praticamente acabou as enchentes lá. Por quê?
eles refizeram toda a drenagem do córrego, aumentaram, puseram um bolsão ali na frente do Guarani, então praticamente minimizou esse ponto, né? Então tem que verificar esse local e pedir um estudo, não sei se seria para a Sanasa, para serviços públicos, enfim, teria que ver isso daí. Um outro ponto que a gente acompanhou, né? Eu era da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e a gente tem um problema muito sério em Campinas, que é o problema do lixo. A população ela joga todo tipo de lixo nos córregos. A limpeza dos córregos é uma coisa constante. Mesmo ali em Joaquim Gide, o Córrego das Cabras, já fiz várias vezes limpeza nele, né? E o Paulela, ele faz isso constantemente com escavadeira hidráulica e a maioria dos córregos são limpos. E a gente recolhe geladeira, carcaça de carro, lixo que deveria estar sendo colocado para a coleta, né? E ele é jogado na beira do córrego. Então, isso tudo acaba prejudicando bastante. Então, esse ponto da educação da população teria que passar por essa parte do lixo, porque esse é um fator crítico. Você joga um saco de sanito dentro de uma tubulação, você entope, e é muito difícil, ele para deteriorar leva anos e mais anos, né? Então, a gente tem que fazer um projeto em conjunto, né? Em relação a projeto nos pontos de alagamento, eu sou da Secretaria de Urbanismo, né? E nós não fazemos esse tipo de projeto. É feito aí a parte do viário, que é uma coisa nova, né? Aprovar um viário, mas o projeto ele vem pronto da empresa, do incorporador, né? De quem está fazendo o parcelamento de solo. E o que o urbanismo faz? Ele vê se está de acordo com as leis e com as diretrizes urbanísticas, né? Um projeto aí para um ponto de alagamento, eu acredito que tenha que ser da Secretaria de Infraestrutura, talvez, tá? Para poder fazer aí uma intervenção localizada aí naquele local, né? Então, seria isso aí, eu acho que são alguns apontamentos, mas, de qualquer forma, nós estamos à disposição a algum outro tipo de questionamento que houver aí. Obrigado, Marcelo. Vereador Cecílio, posso passar as minhas questões aqui? Bruno, eu queria dialogar contigo, já iniciando aqui. Bom, como nós estamos numa comissão de estudo, tentando compreender esses fenômenos, tentando pensar aqui propostas, enfim, nós queremos, inclusive, olhar para experiências internacionais. Você traz aqui a experiência de Copenhague, nessa questão tanto da infraestrutura, como me parece também na preparação das pessoas, enfim, para enfrentar essa realidade. Naquele link que você trouxe na sua apresentação, nós podemos ter acesso ao plano da cidade de Copenhague, é isso? Ah, muito bom. Muito bom. Exatamente. Aquele é o plano em inglês de adaptação às mudanças climáticas para a cidade de Copenhague. E aí ele traz lá uma série de fatores, né? Não só fatores meteorológicos, que é o principal fator de risco, mas questão de probabilidades de risco, custos. Então, eles trabalham com categorias de risco, o que é inaceitável que ocorra. O que é aceitável? Como que a gente vai atacar esse problema? O que é inviável financeiramente? Não dá para resolver todos os problemas, né? Tem alguns problemas que a gente vai criar barreiras para minimizar o impacto. Vai alagar uma rua, mas que a água não entre dentro das casas, né? Então, esse tipo de questão. E um dos pontos principais dele é de tornar também a cidade mais agradável. Então, a construção de áreas permeáveis, como o Marcelo falou, parques, né, para que isso tudo refreie, né, os processos de alagamento e inundação, né? Então, áreas permeáveis, áreas mais baixas, talvez, né, pensar até esses bolsões, né, não estou familiarizado com eles, subterrâneos, mas será que poderia se criar, por exemplo, uma área recreacional que sirva à população, que tenha árvores que ajude a refrescar também, a amenizar o calor das cidades,
e que em eventos de chuva a finalidade vai ser coletar água, porque ele vai ser uma região mais rebaixada, né? São pontos assim que eu achei muito interessante, né? Eu não sei do ponto de vista operacional, né? Como que é. Eles têm também, aí eu posso procurar e enviar para vocês, né? Links das abordagens que eles fazem, inclusive, né? Com a sociedade, processos participativos, democráticos, contribuições que as pessoas podem fazer, pontos que as pessoas podem levantar. Isso é um plano para décadas, né, que eles estão em execução, estão levando a cabo ainda. Bom, Bruno, então eu vou fazer aqui o conjunto das questões, aí eu já te passo aí. Bom, então, nessa linha de pensarmos experiências, eu já queria que você nos pudesse informar se nesse dia 23, que é o Dia Mundial da Meteorologia, que vai haver um conjunto de eventos aí, se há algum evento específico que você queira recomendar para essa comissão, para que a gente possa acompanhar. Bom, além disso, dialogar contigo também, a partir daquelas recomendações ali que você chamou de questões em aberto, se há recomendações no campo das políticas públicas. O que os governos locais, por exemplo, podem contribuir efetivamente, né? Nesse sentido de, não só do ponto de vista educacional, mas, por exemplo, nós temos o Marcelo citou essa questão de que hoje um novo projeto já contempla a ideia de manter uma área impermeável, certo? Vocês conhecem experiências, aí ao Marcelo e ao Bruno, de reversão de impermeabilização, de políticas de indução por parte do município, ou dos municípios, das cidades, no sentido de reverter a impermeabilização, fazer com que as pessoas voltem a ter jardins, ter quintais que possam ser impermeáveis. E, por último, Bruno, para ti aí, para a gente poder debater também, é o seguinte: você nos passou informações nessa tentativa do CEPAG refinar os dados, inclusive, buscar o que representa um determinado volume de chuva em determinadas regiões da cidade. Evidente que vocês vão ter que aprofundar estudos no que diz respeito à infraestrutura, enfim. O Sidney, da Defesa Civil, numa reunião anterior, nos apresentou, assim, como grande preocupação hoje da Defesa Civil é tentar prever fenômenos que possam se comparar à microexplosão que nós tivemos em 2016. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre a estrutura que nós temos hoje, sem contar esse investimento importante que está se pensando no radar meteorológico. Mas a estrutura que nós temos hoje, qual que é a precisão, tanto do ponto de vista do local, né, como do ponto de vista de volume e de outros eventos, porque ele pode vir acompanhado de outras coisas. Eu estou falando isso porque nós começamos a perceber nesse contexto, em particular em grandes cidades, locais que não tinham alagamento passaram a ter. Então, queria ouvir um pouco a opinião de vocês a respeito dessas questões. Bom, eu vou começar aqui, então. Com relação a essa temática, né, do Dia Meteorológico Mundial, eu posso ver o que eles têm, o que eles podem ter em termos de
pensando mais em políticas públicas, né? Recentemente, eu tive participando, né, de um congresso que era o primeiro congresso que eles fizeram com a temática de meteorologia e sociedade, e visava integrar isso, né? Esse desafio da mitigação de eventos extremos, da previsibilidade, da comunicação com a população, da emissão de alertas, né? Tratou de temáticas desse nível, né? Eu não sei exatamente qual é que é o programa que a Organização Meteorológica Mundial está preparando agora. Eu preciso dar uma olhada e eu certamente encaminho para vocês. Muito se bom. puder ser interessante. Com relação às questões em aberto, né? Aquilo era, principalmente, são questões, para mim, trabalhando, né, em meteorologia e pesquisando esses aspectos, esses fenômenos, né? Como que a gente pode contribuir, porque a gente quer extrapolar o ambiente acadêmico, né? A gente quer que esse conhecimento, que é tão útil, chegue também à população. Se fala muito em informação, que a gente acaba lendo muito em inglês, né, a bibliografia técnica, mas informação que se torne em ações, né, que é actionable, né, a pessoa recebe aquela informação e já sabe como agir, né. Então é isso, ó, a gente tem limiares de chuva, a gente tenta aspectos para melhorar a previsão de chuva, que a previsão quantitativa é um grande desafio, especialmente para latitudes tropicais, equatoriais, saber quanto de chuva que vai cair, até porque em muitos casos são chuvas muito isoladas, muito pontuais, embora por vezes sejam localmente fortes e causem estragos, né? Mas um dos pontos, né, que esse congresso trabalhava era a questão de buscar na população aquilo que para eles seria útil, né? Então, um dos aspectos que eu acho que a comissão poderia contribuir imensamente seria com perguntas à população com relação à previsão, alertas meteorológicos, né? Até a questão de linguagem, o que eles entendem, para a gente saber, né, qual é o perfil das pessoas, o que eles querem, né? Se o meteorologista sabe que vai, ou tem a probabilidade, né, da ocorrência de um evento, qual é a forma mais efetiva de comunicar isso à população? Né? O que a pessoa vai ler, vai entender e vai agir? Né? A gente não quer incorrer no risco de ser banal, de banalizar, né, a emissão de alertas, toda vez que tiver chuva, mandar alerta, mas a gente não quer também perder essa noção dos riscos, do potencial, né, de eventos severos. Então, eu acredito que seria isso principalmente, né? E aí, na medida que as coisas vão evoluindo, mais ideias vão surgindo, né? E a gente vai aprimorando, né? Mas seria um excelente começo. Bruno, só uma questão que ocorreu e aos demais. Um aplicativo hoje desses de trânsito, Maps ou Waze, que são capazes de informar, assim como informam ali na frente tem um congestionamento, são capazes de informar onde há um alagamento, por exemplo. Se tiver só o alagamento, não tiver veículos, condições, porque veículos são calor, alagamento não, né? Então, sabe? Eu não sei dizer. Eu sei que tem alguns aplicativos meteorológicos, entre eles tem o SOS Chuva, né, elaborado pelo pessoal do INPE, que a própria população pode reportar eventos de chuva intensa, escorregamento de terra, alagamentos, esse tipo de coisa. Né? E aí fica lá no mapa os registros, mas isso depende da contribuição dos usuários. Eu não sei, talvez serviços como o Google Maps, né, eles façam alguma inferência
mas eles talvez não saibam a causa, né, de chuva. Eu não sei de fato. Acho que tem como reportar acidente, mas eu acho que nunca vi de reportar alagamento e inundação. Talvez fique implícito em dia de chuva uma região que esteja lá em laranjinho ou vermelhinho, né, que é onde está o tráfego mais lento, mas acho que não é uma informação objetiva dizendo aqui é um ponto de alagamento. Eles reportam até os radares. Então, acho que é uma tecnologia que nós podemos pensar em recomendar que sejam incorporados. Bom, mas vamos lá, Marcelo, você tem algo a dizer aí? Tem umas ponderações aí, né? Você comentou aí locais que não tinham alagamento, passou a ter, né? Um exemplo nosso aí é o Cambuí, bairro do Cambuí, né? O meu tio tinha casa com pomar, todos tinham pomares, então as casas eram terrenos grandes e pouco edificado, né? Porque o pessoal tinha pomar, tinha laranja, limão, banana, era esse o perfil do bairro, né? E daí esse bairro ele virou o quê? Prédios, né? Então quase que a totalidade, apesar da lei prever uma parte de jardim e tal, mas é muito pouco. Ela não chega a dar conta aí. E você também tem o problema aí da compactação do solo, né, do terreno, né? Então, isso é um problema, é um ponto. Um item aí que eu acho que minimiza bastante aí esse problema é a revitalização das praças, né? Porque você tem na praça pública um barranco na terra, essa terra ela está assoreando o córrego, assoreando a drenagem, né? A rede de drenagem. Então, você revitalizando a praça, você vai colocar grama onde está a terra, isso segura. E o grande problema da água, o que é? É o volume, né? Você tem que criar ações para minimizar esse aumento bruto do volume da água. Então, por isso que São Paulo ele conseguiu aí melhorar muito a parte de enchentes com a criação desses bolsões. Você vê na Norte-Sul também. Eu não sei se você já teve, Paulo, a oportunidade de passar ali na Norte-Sul, na Orozimo Maia, ali ela chega quase que transbordar na avenida, e olha que é uma área monstruosa. Então, acho que a criação desses pontos aí é uma coisa bem efetiva e eu acho que é bem eficaz, né? Essa sua aí, ponderação aí do aplicativo, é fantástico a ideia. Eu acho que seria bacana tentar um link aí, eu não sei qual a complexidade disso daí, para tentar buscar, às vezes até no software da CEPAGRE, né? Jogar uma informação para o aplicativo, isso seria um divisor de águas. Evitaria o local, né? Isso é muito bom. Eu penso, inclusive, que, com licença, que eu podia ter um aplicativo para agentes de rua, né? Que seja simples, né? Estou aqui em tal local, tem um alagamento, né? Clica lá, já tem um mapeamento, alguma informação, né? Agentes de trânsito, policiais, agentes de defesa civil, né? Não querendo aumentar já as responsabilidades, muitas que eles já têm, mas algo que inclusive, que mobiliza, né? Que geralmente mobiliza esses agentes, né? Eles estão lá e é uma ferramenta pronta, né? Para fazer isso, um clique, um aplicativo, a pessoa lá clica, alagamento, enxurrada, enfim. Desculpa, Paulo, no caso Pois não. o Google e o Waze, não sei se vocês já tiveram oportunidade, você está andando numa rodovia, de repente ele coloca o carro parado no acostamento. E aí ele pergunta se ele ainda está ou não está. Então, é o próprio usuário que colocou lá que tinha esse carro parado e o usuário também que informa o aplicativo que não tem mais. Então isso aí entra em dois aspectos. Primeiro, teria que conversar com esse aplicativo, né, com o gestor, para ver se é possível isso daí. E teria que ter um outro lado lá, é a educação da população de estar imputando nesse aplicativo esse tipo de informação, né? Isso poderia ser um item aí dessa educação, né? Além dele saber que ele não pode jogar lixo, que ele tem que evitar de sair quando a chuva está muito forte,
ele teria que estar aí avisando aí que aquele local tá inundado, né? Bom, Cecília, eu queria ver contigo se você tem mais alguma questão, que nós já vamos entrar aqui nos finalmente. Não, vereador Paulo Búfalo, não tenho, só dizer que as informações que o Marcelo passou, também o nosso amigo aí do CEPAGRE, o Bruno, trouxe, vamos fazer constar como anexo ao relatório, e a sua sacada foi muito boa. Eu acho que é importante essa interface aí com os aplicativos, né? Inclusive a IMA, que poderia desenvolver algo aí em parceria com o CEPAGRE, né? com a Defesa Civil, né? De aplicativo nessa perspectiva. Muito bom. Gostei muito da reunião. Vamos continuar na luta. Obrigado. Queria passar aqui ao Bruno e também ao Marcelo, para verificar se eles têm alguma consideração final. Bom, primeiro eu queria novamente agradecer e parabenizá-los, os vereadores envolvidos, que é um item muito importante, que a gente acaba esquecendo, porque não está chovendo, né? Choveu ontem, mas hoje não está, você já esqueceu da chuva, né? E o problema é muito sério, né? Eu acompanhei as enchentes lá de Sousa, quando eu estava como subprefeito. É muito triste, a família perde quase tudo, a gente tem que ficar depois com problema aí social, né? E é muito triste, e muita coisa pode ser evitado se você tiver aí um sistema aí de diminuição desses pontos de enchentes e também do monitoramento, né? Queria colocar também que eu estou à disposição, né? É a minha primeira participação aí nesse grupo, mas independente de qualquer coisa, Paulo, se você precisar de algo aqui na prefeitura, eu estou à disposição, eu fico aqui no urbanismo, no gabinete, né? E a gente está aqui à disposição de vocês, mesmo que não seja a minha área, eu posso lá pegar informações, ver com quem que vocês poderiam estar conversando dentro da prefeitura, para a gente poder estar afinando isso daí e dando mais subsídios para a gente conseguir fechar isso com um resultado positivo para a nossa população. Então, muito obrigado pela minha inclusão aí, tá? Eu é que agradeço, Marcelo. Bruno, por favor. Muito interessante esse ponto que o Marcelo falou. Eu tinha até anotado aqui também que justamente a gente está entrando agora, já deixando a estação chuvosa, quase com um pezinho dentro da estação mais seca, e aí a gente esquece, né? Prioriza outras coisas, daqui a pouco se fala estiagem, enfim. Mas isso é imprescindível. Esse assunto ele não perde relevância, né? Inclusive ele ganha mais importância nesse período aí, interstício entre duas estações chuvosas, né? Agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês, expondo alguns pontos, trazendo algumas informações. Desejo que a gente possa fazer, de fato, uma parceria naquilo que for necessário, levantamento de dados, de informações, né, aquilo que a gente tiver de pesquisas e que a gente for concluindo, a gente pode mandar também para vocês, né, aquilo que for relevante para esse assunto. Contem conosco, né, comigo e o CEPAG também, né, no campo. Bom, muito obrigado. Então, Bruno Baini, que é do CEPAGRE, da Unicamp, e o Marcelo Duarte, que é assessor da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Agradecer também ao vereador Cecílio Santos, que é relator dessa comissão, também os nossos assessores, aí, o Vanderlei e o Rubenildo, que acompanharam, e a equipe aqui da TV Câmara, a equipe do auxílio às comissões. E só finalizando, dizer, Bruno, que toda contribuição que você puder enviar, Marcelo, puder enviar para a nossa comissão, nós temos plena consciência de que o tema não é novo, agora entendemos que
tem se agravado esses eventos extremos e uma Câmara Municipal, um poder público, né, parlamentar, ele precisa dedicar-se a avaliar as obras que têm sido propostas, as políticas públicas e, se possível, trazer outras experiências, quiçá trazer um alerta. Por isso, nesse momento, aqui a Câmara tem cumprido esse papel em várias frentes e esse papel tem sido fortalecido pela nossa equipe aqui permanente da Casa e o próprio papel das nossas redes de comunicação aqui da Câmara de Campinas. Só finalizo dizendo que o próximo encontro dessa comissão ocorrerá no dia 6 de abril, às 15 horas, e terá a presença do professor João Verde e da ativista ambiental aí da Ângela Podonski, que pensam também essas questões na cidade e trarão para a nossa comissão as suas contribuições. Então, um forte abraço a todos e todas e declaro aqui encerrado essa terceira reunião da nossa comissão de estudos. Encerramos aqui mais uma transmissão ao vivo de mais uma reunião aqui da TV Câmara Campinas. Dessa vez foi a terceira reunião da Comissão Especial de Estudos para analisar e propor projetos para combate de alagamentos e enchentes em determinados pontos da região. Se você perdeu essa discussão e quer acompanhar todo o debate que foi realizado aqui com o vereador e seus convidados, vai estar disponível no YouTube da TV Câmara Campinas e a nossa programação continua. Como o vereador falou dia 6 já tem mais uma reunião desta comissão. Nossa programação continua e vocês podem ficar com a gente. TV Câmara Campinas.